Ok, bom dia, bom dia. 5h42, dia 11/2/2026. Há pouco estava na cozinha tentando fazer um café ali. E eu inventei de fazer um café coado várias vezes, sabe? Para economizar, rapaz, a economia, sabe? A economia tá perto daqueles cara mão de vaca, rapaz, daqueles sovinas, sabe? Do tio Patinhas, sabe? Mas a gente não pode ser perdulário também. Eu tava aqui fazendo esse gemido aqui, sabe? Esse assobiado com gemido. Mas eu lembro que quando eu tava na cozinha tinha uma gata, não sei se era gata, gata, não sei quem era, mas assim, a uns 20 metros de distância, não sei se sobre um telhado ou não sei onde, tinha uma gata, rapaz, gritando, sabe? Esses bichos, rapaz, sabe, escandalosos, sabe? Eu não sei se ela tava fazendo sexo, eu não sei. Mas veja que ela estava emitindo sons, e eu me lembrei que ontem, quando falava eu de linguagem e falava do professor João César de Castro Rocha, ele diz que o celular na mão é uma tecnologia, é uma especificidade. O celular na mão representa tecnologia, tecnologia de ponta, certo? Capacidade é de inovação e não sei mais o que, tá certo? E os bichos, inclusive aquela gata escandalosa ali, sabe, não sabe fazer essas coisas, ela só sabe ficar gritando em cima do telhado. Mas veja que ela tem cordas vocais e a tecnologia da linguagem, segundo o professor João César de Castro Rocha. Segundo não, eu que deduzi, certo? Que a linguagem seria uma dessas especificidades humanas. Mas veja que cordas vocais todo mundo tem, todo bicho tem, tá certo? A gatinha ali, sabe, no telhado estava ali gritando, sabe? E ela estava exercitando, estava produzindo sons que são produzidos por cordas vocais, por membranas que ela tem ali no gogó dela, certo? Que vibra, certo? E ela faz o ar que está nos pulmões, sabe, sair pela boca, e ali as cordas vibram e ela então controla o som que ela quer. Só que a diferença é que ela não consegue ali fazer segmentação, fazer articulação de sons, sabe, de sons de primeira geração, sons de segunda geração ou sons de primeira articulação, que são os sons fonéticos, os sons, os fonemas, tá certo? Que são usados na linguagem, tá certo? Sons que vão compor formas sonoras também, tá certo? Eu fiz um vídeo chamando de semantema a ele, certo? E o semantema seriam unidades sonoras que, que carregam significações, tá certo? Significações que outro humano aqui à minha frente, aqui por esse smartphone, tá certo? Eu estou fazendo este vídeo. E este vídeo vai depois ser compartilhado e pessoas ouvirão eventualmente ou não, tá certo? Eu tenho uma média de duas visualizações, eu não sei se tem audição desses vídeos, tá certo? Porque visualização não pode ter, porque não tem nada, eu só mostro a imagem, uma imagem única, tá certo? Quem quiser tem que ouvir o vídeo ou não, tá certo? Mas veja que esse interlocutor, tá certo? Esse receptor da minha voz, tá certo? Ele me dá atenção justamente porque eu consigo aqui articular os sons, tá certo? Eu consigo depositar nos segmentos que eu formo com a minha voz, tá certo? Com a minha fala, e essa coisa é genética, eu aprendi com os meus ancestrais há milhares ou quem sabe milhões de anos atrás, sabe, desenvolveram essa capacidade, sabe, de articulações. O articulações que eu falo aqui é justamente essa capacidade de segmentação e de depósito de significado nas articulações.
Coisa que a gatinha ali, sabia, não conseguiu. Dela eu só ouvia sabe, o grito, o gemido, parecia que ela estava morrendo, parecia uma voz de bebê, tá certo? Um bebê faminto às 5 horas da manhã, que era a hora que estava acontecendo ali, sabe, a coisa. E para mim não era um bebê, era uma gatinha fazendo sexo, eu acho. Mas, rapaz, é o seguinte, eu resolvi vir cedo hoje para cá, quando são as 5 horas e 47, querendo. Hoje, quarta-feira, ontem o Flamengo jogou, eu fiquei de assistir às 9h30, sabe, o jogo, mas não consegui ficar acordado. Quando eu fui me dar conta, sabe, eu já tinha dormido e estava acordando depois de meia-noite, tá certo? E fui bisbilhotar no smartphone o resultado, vi que o Flamengo ganhou de 2-1 do Vitória, um time de futebol da Bahia, tá certo? E isso me traz um alívio para o meu time e traz alívio também para o Felipe Luiz e traz alívio para todo mundo da equipe, sabe, que respira sossegado, porque a torcida do Flamengo é grande e faz uma pressão moral desgraçada. Mas o fato foi que eu despertei e vim para cá, tá certo, querendo fazer umas leituras para ter algumas ideias aí para fazer esse vídeo. E fui à cozinha fazer um café, tá certo? Eu trouxe uma primeira xícara, mas eu bati aqui, sabe, de mau jeito nela, ela caiu da mesa e se espatifou em cima de um tapete, e não fosse o tapete ela teria se espatifado de fato, tá certo? Era uma xícara de porcelana. Mas por sorte eu estava fazendo uma nova dose de café, sabe? Eu acabara de colocar água quente, sabe, ali, sabe, naquele suporte de plástico ali, sabe, que segura o filtro de papel, tá certo? E o café saiu uma merda, saiu um chafé, tá certo? Mesmo assim, sabe, eu mão de vaca, vim pra cá com a xícara e já tomei tudo. E tô aqui tentando produzir, tá certo? Alguma coisa aí para fazer, para praticar sanidade mental, rapaz, eu preciso ficar lúcido, rapaz, sabe? Eu preciso exercitar essa tecnologia, rapaz, essa tecnologia de ponta que é a linguagem, tá certo? Falar, 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 tá certo? E colocar significados, colocar sentidos, sabe, nos sons que eu produzo, tá certo? E quero produzir algum conteúdo com algum significado, estou preocupado com a extrema-direita no mundo, rapaz, eu estou aqui com vários jornais abertos, eu tentei, sabe, eu vi os jornais nacionais, a Folha, o Globo, o Estadão, mas não encontrei nenhuma notícia assim, interessante. Encontrei uma notícia, rapaz, que um jornalista aí, tá certo, um jornalista formado em, não sei se em sociologia, sabe, o Demétrio Magnoli, o Demetrio Magnoli, pelo nome dele, Magnoli, escreve Magnoli, tá certo? Mas se pronuncia Magnoli, é italiano. E esse cara eu conheço já de outras leituras, no tempo que eu lia jornal de segunda mão. Tinha um cara em Altamira que vendia jornais, ele recebia o jornal, assim, o jornal do dia ele recebia lá pelas 10, 11 horas, porque o jornal ia de Belém para Altamira de avião. Mas eu comprava o jornal só no dia seguinte, certo? Eu li o jornal de ontem, tipo assim, entendeu? Porque eu passava lá no jornaleiro, os jornais que ele não conseguia vender, tá certo? Ele me vendia por um preço mais em conta. E eu ia no interior fazendo aí um adornamento, sabe, de notícias, tá certo? Para não ficar batido, rapaz, para não passar batido, rapaz, sabe? Égua foi foda. Esses jornais eu procurei um tempo dar uma outra utilidade, eu adquiri um projetor, um projetor de slide, como é que te chama? E sabe, eu tentei montar um curso de língua portuguesa, um curso de redação. E eu queria basear esse curso em leituras, em textos de jornais, tá certo? Para mostrar justamente, para visualizar a estrutura do parágrafo, por exemplo, a estrutura, um texto escrito, tá certo? Uma dissertação, ela se estrutura em parágrafos, que é a unidade básica de construção, de um texto de redação. E eu pretendia fazer essa visualização usando os textos de jornal. Eu lembro que aqui em Belém, quando eu saí de Altamira, eu fiz um curso, montei e cheguei a dar um curso, falei com o prefeito da cidade de... Como é que chama aquela cidade?
ali no Baixo Xingu, tá certo? E eu falei com ele, ele era filho de um empresário, de um fundador, de um altameirense antigo, sabe? Zé Rebelo, tá certo? Que fundou uma empresa aí de navegação, tá certo? E deixou essa empresa para os filhos deles. E eu falava para o Carlos, que era o atual gestor da empresa aqui no Pará e no Brasil, tá certo? Essa empresa se expandiu, foi bater no Rio de Janeiro, fazendo ali construções de balsas e navios ali em estaleiros do Rio de Janeiro, não sei como é que foi isso. Mas esse cara, o Carlos, ele tomava conta aqui da empresa de navegação aqui, de transporte de mercadorias aqui na região. E mais um tempo ele foi prefeito, é senador José Porfírio, tá certo? Uma cidade que tem ali no Xingu. E ele, por gentileza, não vou dizer por caridade, mas por simpatia, me pagou Ele era prefeito e me deixou ali reunir na cidade dele uns professores. E eu dei esse curso de redação, eu creio que não fez muito efeito. Esse curso eu trouxe para Belém, sabe? Tentei aqui implementar quando eu trouxe mala e cuia de Belém e 3 filhos que eu tinha, tá certo? A mãe deles já estava aqui em Belém fazendo pós-graduação em pedagogia, mestrado. E eu tentei para poder sobreviver nesse período aí, sabe? Desenvolver alguma atividade na área de linguagem, tá certo? E um gestor de uma escola particular, o cearense na época, me deixou fazer um teste, tá certo? Mas não deu certo, rapaz, sabe? Não podia dar certo, certo? Mas o fato foi que eu usei a mesma tecnologia, o projetor. Como é que te chama, hein? Ele tá aqui, tá bem ali me olhando, sabe? Um projetor antigo, sabe? Eu preparava as lâminas e projetava e interessava mostrar a projeção. Hoje você pode fazer isso com o computador, tá certo? E mas assim, a ideia era mostrar primeiro a visualização da estrutura do parágrafo, por exemplo. Pegava um texto aí, por exemplo, o texto do Magnolia, que eu estava falando dele, Demétrio Magnolia, tá certo? E mostrar como é que ele escreve a estruturação do parágrafo dele. Certamente tem, a estrutura da dissertação dele, do texto de jornal dele, sabe? E certamente é estruturado em parágrafos, tá certo? Parágrafos que contêm um tópico frasal, um segmento, uma estrutura inicial, uma oração que seja, e ali dentro tem uma ideia geral, porque é assim que se faz, tá certo? E essa ideia geral ela é desdobrada compondo o parágrafo, certo? E desse modo você, com o tópico frasal, você produz uma unidade estruturada da dissertação, tá certo? E sim, por que eu estou falando isso? Porque eu estava falando da linguagem, tá certo? Eu preciso. A linguagem, ela aguça, ela mexe com todo o corpo, tá certo? Mexe principalmente com a mente, queima a mente, magnetiza a mente, tá certo? Mas me dá outras utilidades, eu estou aflito com a direção do mundo, eu não sei o que é que eu posso, um colibri, um beija-flor, certo, vendo um incêndio aqui na mata perto de mim, sabe, querendo apagar o incêndio, aí eu corro, vou lá no rio, ali no Igarapé, sabe, encho o biquinho com água, sabe, trago a gotinha e jogo em cima do fogo, correndo o risco, sabe, de ser queimado, sabe, de ser fritado ali na hora, tá certo? E vou e volto, volto e vou, e vou e volto, volto e vou, tá certo? Faço milhões de movimentos e o fogo continua ali, vai se espalhando, vai embora, porque sozinho eu não consigo fazer porra nenhuma, tá certo? Deverei depois me recolher, eu beija-flor ali num canto, tá certo? Cansado, exausto, quase morto, tá certo? E não consegui porra nenhuma, tá certo? Mas eu penso que há outros colibris, tá certo? Fazendo a mesma tarefa, tá certo? Talvez se a gente pudesse se reunir em milhões, talvez a gente conseguisse apagar o fogo, né? Mas o fogo que eu falo aqui é o fogo, sabe? O fogo da intolerância. Ontem eu recebi vários documentários pelo algoritmo sobre o Hitler, tá certo? Quando ele saiu da Primeira Guerra Mundial, cabo, certo? Cabo do exército fudido, entendeu? Analfabeto.
praticamente analfabeto, e ele fez a formação teórica dele, lendo discursos de políticos, lendo panfletos, sabe? Ele ia para uma biblioteca, ele ia para a biblioteca, tudo bem, tá certo? Tem essa ideia aí, tá certo? Mas ele não fez a estruturação do pensamento dele em sala de aula compartilhada, tá certo? Não em escola cívico-militar, como que era ali aquele cara de São Paulo, sabe? Aquele governador do caralho, tá certo? Mas assim, eu penso que a escola, ela tem um papel ali, sabe, trabalhando um texto, sabe, seja um texto magnético, como que é o tal de Tarcísio hoje, Tarcísio Gomes de Freitas ali em São Paulo, sabe, ou um texto mesmo com livros, tá certo? Mas o que vale ali é o compartilhamento em sala de aula, sabe? A leitura que se faz aí com interlocutores ao redor, os colegas da turma, tá certo? E ali a linguagem sendo instrumentalizada, não a linguagem em si, mas o corpo em si, o ser humano em si. Eu acho que é essa a questão, sabe, que põe em discussão, sabe, a validade do processo educativo, tá certo? Por que que a garotinha tem que sair todo dia de casa, sabe, hoje com a mochilinha na costa e ir para a sala de aula, uma sala de aula numa escola dessas aí, sabe, de ensino fundamental? É justamente para exercitar essa possibilidade de colibri, sabe, de beija-flor se unindo a outros beija-flores para poder encarar um incêndio na mata, tá certo? É assim que a coisa vai. E aí desperta, então, na superfície, fora do indivíduo, fora de um corpo individual, que floresce a força da vida comunitária, tá certo? Da vida coletiva. Então veja que o ser humano ele é um ser individual na estrutura biológica e um ser coletivo na estrutura cultural, tá certo? Eu acho que essa é a questão que deve ser posta em discussão para combater, sabe, esse pessoal aí, sabe, que tipo a Margaret Thatcher, né, que protestava e gritava, sabe, não existe sociedade, não existe sociedade, o que existe é o indivíduo, tá certo? A Thatcher, rapaz, gritava. Aí Trump não, o Reagan ouvia lá do outro lado e engrossava o couro, não existe a sociedade, não existe sociedade, o que existe é o indivíduo, tá certo? Porra, bicho, aí veja, com base nisso aí se desenvolve uma ideologia baseada no esforço individual, tá certo? Veja que, da mesma forma como Hitler, e eu ouvi a expressão antissemitismo cultural, sabe? E teve um cara aí dele que eu quero falar, chamado Olavo de Carvalho, que desenvolveu o conceito de é, marxismo cultural. Acho que veio dele, eu não tive peito, sabe, coragem. Quando eu peguei e tomei conhecimento desse cara, esse tal de Olavo de Carvalho, sabe, já era tardia a informação que eu tinha, tá certo? Ele já vinha desde 85 no Orkut fazendo trabalhos aí, sabe? Trabalhos na internet e na rede de computadores aí, tá certo? E eu fazia outras coisas, eu estava no interior em 85, e 85 eu estava onde? Em 85 eu estava em Manaus, tá certo? E nem computador eu tinha, tá certo? Não tinha computador em 85, e me parece que esse cara já em 85, rapaz, exercitava internet eu não sei como. Tá certo? Olavo de Carvalho eu estou falando. E foi um cara que não teve, sabe, sociabilidade escolar suficiente, tá certo? Me parece que ele cursou até o primário, só a quinta série ou oitava série do ensino, do que a gente chama hoje de ensino fundamental. Mas ele não teve experiências mais delongadas, sabe, como eu tive na universidade, por exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer 3 cursos de graduação, tá certo? E que é de uma riqueza imensa para mim, representa uma diversidade de conhecimento, de áreas de conhecimento, tá certo? Pô, um negócio assim legal. E justamente isso é que me dá sanidade, tá certo? Eu tenho essas convicções aí, e hoje me preocupa, né? Porque eu tenho rabo, rapaz, sabe? Eu tenho 7 rabos. Tô eu e o capeta, tá certo? 7 capas, tá certo? E capas que são a minha prole, tá certo? E com a qual eu me preocupo, rapaz, sabe? Eu me vou, mas eles ficarão para trás, sabe? Ficarão para trás com os seus que eles produzirem, tá certo? E merecerão atenção. Tem uma notícia aí, eu falava do Demetrio Magnoli, que fala da Dilma, ele, na época que a Dilma
foi despejada lá do Planalto, tá certo, num golpe ali encetado pelo vice dela, Michel Temer, e pelas forças, as forças da elite paulista ali, rapaz, paulistana, das forças ali, sabe, do mercado financeiro, ali na Faria Lima, sabe, e com apoio da Rede Globo de televisão e outras empresas de mídia, sabe, de comunicação aí, tá certo? Mais uma vez, a gente deve ter em conta que a superfície planetária ela é cobiçada por uma minoria. 1% da população do mundo hoje, sabe, gostaria de estar sozinha, sabe, nessa superfície planetária aí, tá certo, para poder, sabe, aproveitar aí o máximo que pudesse, sabe, dessa situação, dessa condição, tá certo? E veja, se eu falo de 1%, restam fora 99%, esses 99% poderiam ser explodidos, tá certo? Colocados sob uma bomba de Oppenheimer, sabe? Um dia eu conheci um cara, rapaz, um cara lá em Altamira, que era dono de uma rádio aí, sabe? A rádio o quê, rapaz? Como é que chamava a rádio dele? Eu não lembro. E ele tinha um filho, ele foi candidato a vereador, tá certo? E eles estavam, os dois, num centro comunitário onde estava havendo a apuração dos votos eleitorais, ele concorria ao cargo de vereador, tá certo? E o cargo de vereador, sabe? A eleição dele não vinha das urnas, rapaz, os dois estavam assim conversando, desanimados à parte, sabe? Aí o filho dele diz assim, olha, pai, se eu pudesse, sabe, eu reunia todos os eleitores dessa cidade aqui, de Altamira, tá certo? Colocava sabe, várias bananas de dinamite embaixo dos pés deles, assim, dos eleitores, sabe? E explodia todo mundo, tá certo? O cara queria pagar os eleitores de Altamira porque não estavam votando, sabe, no pai dele, sabe? O pai dele tinha um programa onde ele, sabe, ia pra rua num caminhão e ali fazia um show, sabe, era um show bufão, um show de ridicularização de pessoas, ele fazia concursos, não sei se ele imitava o Chacrinha, sabe, jogando bacalhau para as pessoas, mas ele imitava e elegia, sabe, a desdentada mais feia, tá certo, o desdentado mais feio, ele pegava, assim, esses defeitos da condição do corpo humano, tá certo, e exaltava para fazer ali, sabe, fazer um riso fácil ali, como é que te chama? É um humor, né? Um humor fácil, barato, sabe? E as pessoas iam ali para se distrair, veja, as pessoas, era à noite, esses comícios que ele fazia, comícios aí, sabe, para ele chamar a atenção para a vontade dele ser vereador, tá certo? E as pessoas então iam ali, sabe, as pessoas da localidade onde ele chegava ali com o caminhão dele, tá certo? Uma vez ele levou ali, sabe, ele organizou um campeonato de futebol numa comunidade, sabe? E para chegar nessa comunidade ele, sabe, teve que abrir uma picada, tá certo? Na mata e, enfim, o próprio campo de futebol também, sabe, era uma área que ele abriu ali, sabe, ali, sabe, para poder praticar futebol, mas assim, era uma área de mata, sabe, que ele não, sabe, não teve cuidados ali, tá certo? E aí, numa dessas que eu ia, sabe, não sei por que que eu ia, estava indo para lá, tá certo? E dei sabe, de encontro com, eu ia numa viatura, num carro, sabe, num veículo, e dei de encontro com outro veículo, tá certo, que vinha em sentido contrário, e na carroceria desse veículo, era uma caminhonete, eu acho, e é um cara com a perna com fratura, a canela, sabe, com fratura exposta, tá certo. Os caras estavam se matando no campo de futebol. Então esse candidato a vereador, dono dessa rádio, Princesa do Xingu, eu acho, Rádio Princesa do Xingu, eu acho, tá certo. Eu acho que esse puto já levou farelo, era um daqueles putos que vinham ali, sabe, na segunda leva de imigrantes ali para a Transamazônica, tá certo? Para ocupar ali a Transamazônica. E esse cara se dedicou ao trabalho empresarial de divulgação de rádio, de comunicação, de empresa de comunicação, tá certo? Já havia ali instalado um ex-prefeito, sabe, que foi nomeado no tempo da ditadura ali para ser o gestor da cidade, tá certo? Ele montou também uma empresa de comunicação. O grupo é Vale do Xingu, ou qualquer coisa assim, Rádio e Comunicação Vale do Xingu, qualquer coisa assim, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, quando já são aqui, deixa me ver, 25 minutos de vídeo, e aqui a oncinha me olhando, rapaz, a Guma, puta que pariu. E eu aqui, rapaz, embromando. Eu tentei ir para os jornais aí, não encontrei notícia nenhuma, tá certo?
assim de interesse, exceto essa do Demetrio Magnoli, sabe, que se lamenta por ter, na época do golpe contra Dilma Rousseff, sabe, ele ter defendido esse golpe contra ela, contra os petistas, porque na verdade o que nós temos é isso, cara. Nós temos forças no mundo que se orientam pela esquerda, pela direita, tá certo? Forças que se preocupam com a coletividade, sabe? Forças que não querem ser indivíduos, tá certo? Forças que não querem privilégios só para si, indivíduos, tá certo? Mas querem as vantagens assim das riquezas para todo mundo, querem vantagens coletivas, sabe? Querem educação, tá certo? Querem a linguagem aí, sabe, como um mecanismo sadio de desenvolvimento humano, tá certo? Como eu estou fazendo agora, tá certo? Querem cultura, sabe? Querem segurança, não querem, sabe, ser assassinados assim, sabe? Mole, entendeu? Quer todo mundo ocupado, rapaz, para que a mente dos desocupados, sabe, não se torne aí oficina do capeta, essas coisas assim, tá certo? E aí, sabe, e querem todo mundo ocupado para impedir a bandidagem, por exemplo, esses caras que querem mole, sabe, que não querem trabalhar, que não querem produzir, e se dedicam ao crime, rapaz, sabe? O jornal tá cheio aí, sabe, de... Tem uma notícia na Folha falando de lobby empresarial, tá certo? De lobby empresarial de um grupo aí, sabe, que de um fundo de investimento, sabe, que fez aí pressão em cima do Master, ele não sei mais o que, tá certo? Eu não, porra, bicho, aí fica difícil, sabe? E no fundo mesmo o que nós temos hoje é assim, o mundo evoluiu, saiu de um estado de natureza para um estado de direito, para um estado de normas, tá certo? Para regulamentar os comportamentos. Veja que já lá no tempo dos sumérios, rapaz, sabe, já havia uma preocupação com o direito, sabe, com a lei, tá certo? Para regulamentar as condutas, sabe, os comportamentos. E nós tivemos a primeira lei, uma lei violenta chamada Lei do Talião, tá certo? Mas que pelo menos regulava aquela situação ali, tá certo? Depois essa Lei do Talião, ela foi evoluindo, evoluindo e chegou aí, sabe, ao direito penal na forma como nós temos hoje, apesar de ser um direito penal punitivista, tá certo? Baseado na pena, tá certo? Crime e castigo, essas coisas assim. Mas veja que não deixa de ser momentos de evolução, só que a gente não pode parar, rapaz, como querem hoje, sabe? No tempo do Hitler, ele estava doente, rapaz, a cabeça dele vendo ali, sabe? Ele vinha da derrota na Primeira Guerra Mundial, ele cabo do exército, tá certo? E ele tratou ali de dar uma de Olavo de Carvalho, sabe? O Olavo de Carvalho deu uma de Hitler. E eles elegeram, rapaz, sabe? O Hitler elegeu os judeus como bode expiatório da história, tá certo? E achavam que toda a maldade do mundo, sabe, era causada pelos judeus, tá certo? Que ele não enxergava como sendo etnia, como não sendo religião, tá certo? Mas sendo aí num plano mais avançado, num plano mais simbólico, sabe? De seres aí, sabe? De seres aí destrutivos, seres com propósitos satânicos, tá certo? Isso aí está dentro do livro que ele escreveu, Mein Kampf, Mein Kampf foi o livro que ele escreveu, sabe? Pô, o Hitler foi foda, tá certo? E assim, sabe? Aí não dá, e veja a loucura que esse cara fez. Ele conseguiu mobilizar, sabe, o povo ali, o povo germânico ali, sabe, de um modo geral, trouxe os empresários para perto dele. Sabe, os empresários foram correndo, porque os empresários são assim, sabe, eles se preocupam em ganhar dinheiro, tá certo, e não tem tempo assim, nem jeito, sabe, para fazer o espalhafato que o Hitler fazia, tá certo. E o Hitler fez esse espalhafato. O Olavo de Carvalho fez a mesma coisa, ele não conseguiu lograr êxito, sabe? E eu vejo dessa maneira, eu penso que quando você frequenta a escola, você adapta, sabe, um formato, ali, sabe, um padrão, uma forma, tá certo, de enquadramento da realidade atualmente, tá certo, e esse enquadramento ele é compartilhado por muitos, tá certo, e assim se nasce ali uma coletividade com essa forma igual, tá certo. O Olavo de Carvalho ficou à margem disso e ele tentou ir para livrarias, tá certo, para ir para bibliotecas e bibliotecas digitais, tá certo, já na época dele. E o Hitler, na época dele, ele ia para bibliotecas físicas, tá certo. Mas só que, sabe lá que diabo ele lia, tá certo.
Com certeza ele não lia Kant, tá certo? Kant veio antes deles, vieram os românticos ali, Schelling, não sei mais quem aí, sabe, na frente dele. E ele não tinha condições de ler, sabe? Não tinha vocabulário para ler. O Hitler, é o que eu estou falando. O Olavo de Carvalho foi a mesma merda, tá certo? Eu penso que o trabalho autodidata ele é complicado, tá certo? Ele é permitido, mas ele é complicado. E no caso aí, essas duas criaturas, sabe? O Olavo e o Hitler dedicaram, sabe, esse trabalho que eles faziam, esse gasto de energia mental, sabe, para aí, sabe, induzir a ideologia, sabe, elaborar um pensamento simplificado, um pensamento barato, tá certo, economicamente falando, tá certo, um pensamento de pouco esforço, explicações da realidade, sabe, cômodas, sabe, limitadas, porque no fundo mesmo o que ele queria era o quê? Não sei, o cara, acho que ele era assim meio psicótico, tá certo? Eu não sei se ele queria acumular riquezas, talvez sim, talvez não, tá certo? Eu não sei o que é que ele queria. Os empresários, eles têm um objetivo, tá certo? Que é guiado pela ganância, pela cobiça, pela volúpia, sabe? Pela obscenidade, não sei mais o que, etc e tal, tá certo? O Hitler tinha um pinto pequeno, tá certo? Já começava por aí, a situação dele, a tristeza da vida dele, tá certo? Porra, bicho, são 31 minutos de vídeo, 31 e 37, tá certo? Eu vou parando por aqui, tá certo? Eu não sei se eu chamo esse vídeo, sabe, de o pinto pequeno de Hitler. Não, eu não vou fazer isso não, tá certo? Eu vou ter que ouvir, não sei que palavra se destacou, sabe, nessa minha explanação de hoje, nesse meu esforço de colibri, rapaz, acho que eu vou chamar de colibri, sabe, para esse vídeo, sabe, para justamente me contrapor ao esforço individualista do mundo, rapaz, ao esforço individualista capitalista, rapaz, sabe, do mundo, sabe, ao esforço do capitalismo liberal, tá certo? Pô, bicho, daqueles liberais escrotos ali, sabe, que querem ver o indivíduo, sabe, o empresário comandando o mundo, tá certo? Eu vou chamar de colibri em função disso, tá certo? E vou dizendo que eu sou Ernesto, rapaz, um caboclo falador, rapaz, um caboclo que fala muito, fala muito, fala muito, rapaz, sabe? Dá bom dia a cavalo, olha, bom dia.